Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui no meu gabinetezinho, aqui para mais uma vez trazer uma palavra aos nossos internautas, e nós vamos daqui a pouquinho começar a trazer uma palavra ao seu coração, porque eu havia falado que hoje estaria trazendo uma palavra direcionada à família, e na verdade a palavra será para todas as famílias, para todos os irmãos, mas não é bem o assunto que eu havia planejado. Deus colocou uma outra palavra no meu coração, e é esta palavra que eu quero transmitir ao seu coração. Estou vendo aqui a irmã Silvânia Alves Pereira. A paz do Senhor, irmã Silvânia. Deus lhe abençoe. Abençoe o meu pastor Juarez, a irmã Francisca, toda a família de vocês, viu? Seus filhos, um forte abraço, saudade. Deus abençoe a vocês de uma forma toda especial. Então, a palavra que eu vou trazer nesta noite está baseada no Evangelho de São Lucas. O Dr. Lucas escreveu com muito cuidado quando ele iniciou o livro de Atos dos Apóstolos. No cabeçalho você vai ver que ele é uma pessoa muito dedicada, que tinha cuidado nos mínimos detalhes em que ia escrever. Ele começou até dizendo assim, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar em Jerusalém. Então, observando aqui a palavra de Deus, no capítulo 1, somente a primeira parte do versículo de número 13, é uma passagem muito interessante, e é esta palavra que eu quero transmitir para todos os nossos irmãos. O irmão Flávio, ele diz aqui, a paz do Senhor, pastor Leôncio, lá em Sergipe. Deus abençoe, irmão Flávio, a irmã Neném. Deus abençoe vocês abundantemente, viu? Um abraço também, lembrança aí a todos os nossos irmãos e amigos que procurarem por nós. Então, a palavra que nós queremos trazer nesta oportunidade, ela não é uma palavra emotiva, pode não arrancar glórias, mas é uma palavra de edificação para o seu elevo espiritual, para a nossa vida espiritual, nesse momento de muita turbulência, pela qual vamos atravessando em todo o planeta Terra, e por que não dizer no nosso Brasil, no nosso Nordeste, em todas as partes do planeta. O assunto é o coronavírus. O irmão Severino Florentino Leal também, ele disse aqui, estou acompanhando de Vila Nova do Piauí. Deus abençoe, irmão Severino, Deus abençoe, viu? Um abraço forte para você, sua esposa e todos que estão nos acompanhando. Também a irmã Eudilene Delta Gomes, lá em Itainópolis, ela diz, a paz do Senhor, pastor Leôncio, a paz do Senhor, minha irmã Zé de Mamédio, Deus abençoe a vocês. A irmã Neném Canuto também, diz, a paz do Senhor, meu pastor. Estamos aqui em Estância, Sergipe,
Pedindo aqui um abraço e a toda a igreja e a você e a sua família. Muito obrigado, minha irmã, Deus abençoe. A irmã Paula Alencar, ela diz: a paz do Senhor, estou acompanhando, amém. Deus abençoe, irmã Paula, Deus lhe dê graça, lhe dê saúde, muita paz, muita felicidade. Então observem, eu vou ler aqui um versículo para nós iniciar a nossa humilde palavra desta noite. Em Lucas capítulo 1, e o versículo de número 13 nos diz assim: a bendita expressão da gloriosa palavra de Deus, palavra esta que educa, moraliza, edifica e prepara o homem, o ser humano, para morar no céu de glória. A palavra de Deus nos diz no versículo 13, Lucas 1 e 13, somente a parte A do versículo que diz: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Somente esta parte deste versículo para a sua meditação. Observem, Juclécia Oliveira, a paz do Senhor, homem usado por Deus. Obrigado, minha irmã, é muita bondade da sua parte. Graças a Deus, Deus tem nos dado uma palavra, mas a gente precisa muito dele, da sua graça. Louvado seja o Senhor. Então, observem, queridos irmãos, a palavra de Deus, ela está dizendo: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Só tem a oportunidade, o privilégio de ouvir esta palavra ou esta resposta quem ora, quem busca a Deus. De Silva, ela diz: a paz do Senhor, pastor, eu acompanho também, que Deus te abençoe, Deus abençoe a senhora também, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A irmã Francisca Maria, irmã Preta, Deus abençoe, minha irmã, Deus lhe ajude, Deus lhe dê graça, em nome do Senhor Jesus. Então, querido irmão, observem o que diz a palavra de Deus. Vou repetir, os nossos internautas estão chegando e a gente fica feliz por isso, saber que alguém aí do outro lado está recebendo esta palavra. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Então, como eu ia falando a princípio, só vai ouvir, ou só tem o privilégio de ouvir uma palavra como esta quem ora. Jamais a pessoa que na hora vai ouvir o Senhor dizendo: a tua prece, a tua oração foi ouvida. Então aí está o segredo. Nós temos um Deus vivo, que vê, que ouve e que conhece. Na hora de angústia, de tribulação, quando Moisés pensava que estava só, Deus apareceu em forma de fogo numa sarça e falou com Moisés e disse: Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra em que estás pisada é terra santa, e com efeito eu tenho visto, ouvido
ouvido e conhecido a opressão do meu povo por causa dos seus exatores. Então, observem que Deus vê, Deus ouve e Deus conhece. Então, queridos irmãos, eu poderia até contextualizar e tirar esta palavra aqui, quando o anjo disse, mas o anjo disse a Zacarias, eu poderia dizer a Ed Silva, a Nenê Canuto, a Juclécia, a Silvana, a todos os internautas que estão aí do outro lado, que têm consciência que orou hoje ao nosso Deus, ao nosso Senhor, o irmão Joaquim Neto, a paz do Senhor, um abração, meu querido. Você pode ouvir o Espírito de Deus lhe falando neste momento e dizendo: a tua oração foi ouvida. Eu tenho convicção que a sua oração foi ouvida. Quando Salomão, ele ofereceu sacrifícios a Deus e foi orar, o anjo lhe apareceu também e disse, a oração foi ouvida. Pede-me o que tu queres que eu te faça. Ó queridos, que coisa linda, que coisa importante é você orar, ter convicção de que você está adorando ao Deus vivo, que vê, que ouve, que conhece e que responde à oração. Então, ele diz, a tua oração foi ouvida. Observem, Eliseu e o profeta, ou seja, o sábio Salomão, Zacarias, todos tiveram este privilégio de dizer, a tua oração foi ouvida. Tem gente que quer ser ouvido por Deus, mas ele não busca a Deus. Ele não ora. E jamais ele vai ter o privilégio de ouvir Deus dizendo, até Deus manda através do profeta Jeremias, dizendo, olha, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas tem pessoas que ele até diz, não, Deus não é surdo, não precisa, mas a Bíblia está mandando, clama a mim. E se você não orou hoje, você que está aí do outro lado, ore agora. Bartimeu clamou e foi atendido na hora. O ladrão da cruz, ele clamou na hora, e os irmãos sabem, quem conhece a história, a palavra de Deus, ao ladrão da cruz, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ou seja, hoje mesmo será respondida a sua oração, a sua petição. A Bíblia diz, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Eu não sei qual é o seu desejo, a sua vontade, mas a Bíblia diz, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. A Bartimeu, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém chegou para ele e disse, cala-te, cego, ele não vai te ouvir. Talvez esta pessoa pensasse que Jesus era como muitos, quem sabe até como alguns políticos, que
A gente só vê eles em tempo de campanhas. Todo lugar eles passam, dão com a mão, e depois que passa a eleição, só daqui a 4 anos. Talvez alguém pensou, não, Jesus não é diferente. E chegou a pedir, cala-te, cego, porque ele não vai te ouvir. Mas Jesus é diferente. Jesus ele não faz acepção de pessoas, ele atende o grande e o pequeno, o rico e o pobre, o preto e o branco. Está entrando aqui também X Cavalcante. Deus abençoe, meu prezado irmão. Deus te dê graça, te dê saúde. Então observem, Jesus não faz acepção de pessoas. Ele atende o preto e o branco, o rico e o pobre. Todos que se aproximarem de Jesus, só tem na Bíblia uma pessoa que saiu triste da presença de Jesus, porque ele era aquele tipo de pessoas que hoje a gente vê muitos dizer assim, olha, eu sou crente, mas para mexer no que é meu, de forma alguma. Então estas pessoas não serão atendidas na hora da angústia. O Salmo 50 e o versículo 14, ele diz, 14:15 está escrito, olha, oferece a Deus sacrifícios de louvor, paga ao Altíssimo os teus votos, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então você tem que oferecer sacrifícios de louvor a Deus, faça voto, faça compromisso com Deus, e no dia da angústia, quando o mal bater na sua porta, ele disse, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Amados, observem, o jovem rico, ele saiu triste da presença de Jesus, porque a Bíblia diz que ele era rico e muito apegado com as coisas materiais, com as coisas desta vida. Então, Jesus, conhecendo o seu coração, fez um teste com ele, porque ele chegou querendo ludibriar o nosso Senhor Jesus, e ele, na sua onisciência, ele não só sonda, ele conhece os nossos corações. Em Jeremias 17:9 está escrito que é enganoso mais do que todas as coisas é o coração. Quantas pessoas estão equivocadas? Você convida ele para aceitar a Cristo, para fazer um compromisso com Deus, e ele, não, meu coração não pediu, e o profeta Isaías diz, coração o iludiu, o coração lhe enganou. O coração é enganoso mais do que todas as coisas. O verdadeiro Filho de Deus, Romanos 8:14, ele tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, e não pelo coração. O coração é carne. A carne chama para o mal. O coração dos homens, segundo Gênesis, no capítulo 6, tem um versículo que Deus diz, o coração do homem é má continuamente. Se ele não colocar nas mãos de Deus, para que Deus arranque o coração de pedra, coloque um coração de carne, tire o espírito velho e coloque um espírito novo, e ainda coloque o seu espírito dentro dele, jamais ele vai compreender o plano de Deus para a sua vida, porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios 2:9, que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Aquele que é espiritual, ele discerne bem todas as coisas, e por ninguém ele é discernido. Então,
Nós não podemos seguir o nosso coração, porque coração é carne, coração é enganoso e ele leva o homem para o caminho errado. Então nós temos que seguir o Espírito Santo, ser guiado. Todos os que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Então aquele jovem viu a ação de Jesus abençoando até as crianças. E alguém até tentou impedir. Jesus disse: deixai vir a mim as crianças, porque das tais é o reino de Deus. Jesus abençoa todos que se vai a ele. Pode ser criança, preto, branco, rico ou pobre. Então o que acontece? Aquele homem viu e nunca talvez tivesse percebido um ensinador, um mestre, com tanta atenção, voltado até para as crianças. Então ele não suportou, levantou e fez uma bonita ação. Observem, ele se ajoelhou diante de Jesus, elogiou a Jesus, dizendo: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Observem, aquele jovem, ele era muito piedoso, porque ele se ajoelhou. Quando Jesus disse: tu conheces os mandamentos? E ele pergunta: quais? Jesus citou alguns, dizendo: olha, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe para que viva muito, seja bem sucedido. Então, quando ele ouviu isso, ele: isso é galho fraco. Eu conheço desde a minha infância. Mas não é só conhecer. Não é só dizer eu conheço ou eu observo desde a minha infância. Então dá a entender que aquele jovem parece ter nascido no Evangelho. Conhecia tudo, sabia de tudo, era piedoso, pois ele se ajoelhou publicamente diante de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus o amou muito, gostou daquela ação. Observe que não é fácil, diante da multidão ele se ajoelhou, fez aquela pergunta, mas Jesus não se embeleza com o meu português, com a minha mensagem polida, com o meu sapato, com a minha veste, com a minha sabedoria, com os meus diplomas, com a minha condição financeira. Ele era rico. Nada disso chamou a atenção de Jesus. Observem que Deus disse a Samuel, quando foi escolher um rei para Israel, ele disse: olha, não se embeleze com a estrutura, com a estatura da pessoa, com a beleza, porque você vê por fora. Em um linguajar nordestino, você vê a carcaça, mas eu conheço, eu vejo o coração. Então, diante daquela multidão, aquele jovem era piedoso, conhecedor das Escrituras, observava desde a infância, tinha religião, mas não tinha convicção da salvação. Não era salvo, pois as suas palavras lhe denunciam, dizendo: que devo fazer para herdar a vida eterna? Então, queridos irmãos, Jesus citou aquela prova porque ele sabia que o primeiro mandamento da palavra de Deus é este: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus conhecia que ele não amava, era muito dedicado, mas era muito agarrado com as coisas materiais, com as coisas desta vida. Ele estava preso no materialismo. Pessoas que às vezes aceitam Jesus, estão na igreja, mas bate no bolso e diz: meu Deus é o meu dinheiro. Cuidado. A Bíblia diz, Paulo disse a Timóteo: o amor, não é o dinheiro não, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nesta cobiça têm se desviado, traspassando-se a si mesmo
caindo em muitas concupiscências loucas e nocivas, porque quem quer amar a vida para ter dias bons, primeiro tem que refrear a sua língua, guardar-se isento do mal, buscar a paz e seguir. A paz é Jesus. E nós devemos, meus amados irmãos, renunciar, se possível, à nossa própria vida. Tem horas que é preciso aborrecer filhos, esposa, pai, mãe, sogra, nora, por amor ao Evangelho. Agora, se você estiver certo, de acordo com a palavra, Jesus disse, olha, ninguém aqui nesta vida que deixou casa, pai, mãe, sogra, nora, campo, por amor a mim, a Bíblia diz, vai receber 100 vezes mais aqui e no porvir a vida eterna. Oh, glória ao nome do eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que linda promessa que Ele tem para todos aqueles que renunciarem os prazeres efêmeros desta vida para seguir a Cristo como manda a sua palavra. Então aquele jovem, quando Jesus disse, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois vem, segue-me, terás um tesouro no céu, ele baixou a cabeça. Aqui no Nordeste, no interior, a gente diz, baixou a crista, e é a única pessoa que saiu triste da presença de Jesus, porque ele era rico. E a Bíblia diz, e assim é todo aqueles que é rico para consigo mesmo e não para com Deus. Pessoas agarradas, que não têm coragem de abrir a mão para o necessitado, que não tem coragem de abrir a mão para o seu semelhante, que não tem coragem de abrir a mão para o seu Senhor, para a causa do Mestre, investir no reino de Deus. Segundo a Bíblia, ele diz assim, granjeai amigos com as riquezas desta vida, para que quando elas faltarem aqui, receba nos tabernáculos eternos. Eu não sei quanto tempo faz que você ora por esta causa? Quanto tempo você vem pedindo e não é atendido? Mas eu quero lhe mostrar, biblicamente, porque meu negócio é com a palavra de Deus. Eu não sou filósofo, eu não sou historiador, eu não sou uma pessoa profunda, eu vim da roça. Mas o Espírito que me usa é o Espírito de Deus que veio do céu para nos consolar. E meu negócio é com Ele e com a sua palavra. Então eu quero lhe responder biblicamente, eu lhe mostrar 4 condicionais de Deus para que as suas orações sejam respondidas. Observem que o anjo disse a Zacarias, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Então eu vou lhe mostrar na Bíblia 4 condicionais de Deus para que a sua oração seja respondida. Em 2 Crônicas, capítulo 7, e eu vou ler 2 versículos, o 13 e o 14, para nós nos situarmos nestes 4 passos, ou nestas 4 condicionais de Deus para sermos atendidos. O 13 nos diz assim, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos e a peste, vou repetir aqui, se eu cerrar os céus e não houver chuva,
ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste sobre o meu povo. Observem, cerrar os céus estando fechados, as portas estando fechadas, a Bíblia diz que ninguém pode abrir a porta que Deus fecha. Também se ele enviar gafanhotos para consumir a lavoura, ou, como diz alguém, o devorador para destruir os seus empreendimentos, seu comércio, sua fazenda, sua propriedade, seu carro, esses gafanhotos, eles dão a impressão de uma nuvem de destruidores que veio para dar prejuízo ao povo de Deus. E se eu enviar a peste ou a pandemia ou as enfermidades infecto-contagiosas que assolam e colocam medo na humanidade, só tem um remédio. As condicionais de Deus é esta. Observem. Se o meu povo, observem que este versículo é para a igreja, é para nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira condicional de Deus, se humilhar. Humildade é indispensável para quem quer ser ouvido por Deus. E observem que em Mateus capítulo 11, o versículo 29, Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. A Bíblia diz que Jesus, sendo igual a Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, esvaziou-se a si mesmo, jogou o seu aulerear de glória tudo fora, por um instante fez-se homem, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Então, achado-se na forma de homem, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Mas a nossa felicidade é porque a Bíblia diz, por causa da sua humildade, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho dos que estão nos céus e na terra se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Buda, Maomé, Benito Mussolini, Charles Taze Russell, Tancredo Neves, todo nome está debaixo do nome de Jesus. Lhe deu um nome que está sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho dos que estão nos céus e na terra se dobre e confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, primeiro passo, primeira condicional de Deus é a humildade. É uma coisa linda, irmãos. Jesus se humilhou até a morte. A segunda condicional de Deus é a oração. Observe, ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, segundo, orar. Então, oração é uma condicional de Deus para você ouvir Deus dizendo, a tua oração foi ouvida. Terceira condicional de Deus é buscar a face do Senhor. Olha, irmãos, orar, e ele fez questão de destacar, buscar a face do Senhor, porque orar não é uma reza, não é uma coisa decorada. Orar é cair com o rosto no pó. E há até uns pregadores que enfeitam dizendo, ao invés de colocar pó no rosto, coloca o rosto no pó. Então é cair com o rosto no pó
e clamar. Clamar é gritar em tom de desespero, buscar a face do Senhor, clamar em oração. E a Bíblia mostra, buscar a minha face. E em quarto e último lugar, para sermos atendidos, não é fazer aquela oração costumeira decorada, não. É você apresentar, é você expor a sua necessidade diante de Deus. Observem que a Bartimeu, o Senhor perguntou: o que queres que eu te faça? Ao auxiliar do profeta Eliseu Geazi, ou seja, a Eliseu, Deus lhe deu uma oportunidade dizendo: faz o teu último pedido, pede o que tu queres que eu te dê. Então, Bartimeu, naquele momento, a necessidade dele era enxergar, era ver. E para Jesus foi simplesmente duas palavras: ver, a tua fé te salvou. Jesus, além de restaurar a visão física, restaurou a visão espiritual e ainda salvou a sua alma. Por quê? A Bíblia diz que é melhor entrar no céu só com o olho, só com o braço, só com a perna, do que ser curado e ser lançado no inferno. Então, a Eliseu, quando ele se apegou com Elias, ele faz o último pedido, porque o meu Senhor vai me levar. Ele conheceu que estava chegando a hora. E eu acho interessante é que Elias, Salomão, diante desta oportunidade, não pediu fazenda, pediu sabedoria para entrar e sair diante daquela multidão que ele não sabia por onde começar. E Eliseu não pediu uma fazenda, não pediu um carro, não pediu nada. Ele foi tocar fogo nos carros de boi que tinha, fez um sacrifício a Deus e acompanhou. E a Bíblia diz que ele servia. Sabe como? Diz que ele deitava água nas mãos de Elias. Isso é lindo. Tem pessoas que acham que é humilhante você servir ao seu pastor, mas diz que ele deitava água nas mãos de Elias. E na hora de Elias partir, ele pediu, e ele não pediu um carro, não pediu nada disso. Ele disse: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. E os irmãos sabem, Elias havia feito 14 milagres no seu ministério. Eliseu fez 13. E para completar, não, Elias fez 6 ou 7. E para completar o dobro, completar 14 milagres na vida de Eliseu, a palavra de Deus mostra que depois de morto, levaram uma pessoa à sua sepultura e quando tocou nos ossos do profeta, aquela pessoa reviveu para se cumprir a porção dobrada do Espírito de Deus na vida do homem de Deus, o profeta Eliseu, que foi conhecido por aquela mulher que observou durante muito tempo a sua passagem, chamou o seu esposo e disse: eu tenho observado que este homem é um santo homem de Deus. Agora imagine, queridos irmãos, se Eliseu fosse um camarada saliente, cheio de piada, que gostasse de piscar o olho, e ele passou ali muitas vezes. E a mulher observando e disse: eu tenho observado que este homem é um santo homem de Deus. Para encerrar a nossa humilde live nesta oportunidade, eu quero citar aqui a quarta condicional de Deus para nós sermos abençoados nesta caminhada. Chama-se conversão. Observe que ele disse: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Converter é ir no caminho errado, dar meia volta e voltar para o caminho certo. É mudança de vida, é nascer de novo.
E nós, assembleianos, muitos temos aquela prática de dizer, fulano é novo convertido. E às vezes eu gosto mais desta expressão. Aqui é um novo irmão ou uma nova irmã entre nós. Novo convertido é eu e você que já aceitamos a Cristo e todo dia precisamos se converter novamente. Então observem, e se converter. Provérbios 1:23 está escrito assim, olha, convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei compreender as minhas palavras. Então, quando você se converte pela repreensão do Senhor, aí você passa a compreender a palavra, porque Deus derrama sobre nós o seu espírito, abre a nossa mente, nós nos tornamos homens e mulheres espirituais e aí começamos a compreender a palavra de Deus. Então, por que muitas orações não são resolvidas? Porque às vezes nós nos humilhamos, oramos, buscamos a face do Senhor, mas não se convertemos de coração. Às vezes tem algo guardado, um santinho, não foi minha avó, foi meu avô que me deu, e eu não posso jogar fora. Tem aqueles que prega, canta, ora, confessou a Cristo, mas ele está lá dizendo, eu sou crente, mas meu facão não é. Não é falta de conversão, que nós queira ou que não queira, Jesus disse, se bater na face, dá o outro lado. Aí tem gente, não, mas eu não aguento. Então não diga, fique calado, porque o diabo não sabe o que você não diz. Então quando você diz, eu não aguento, se fosse comigo, eu não aguentava isso, quando você diz assim, aí o diabo descobre o seu ponto fraco e vai usar um dos seus adeptos para lhe perturbar exatamente nesta área que você disse que não suporta. Então fique calado. Conta para Jesus aonde é a tua dor. Senhor, tu sabe que eu não aguento, eu não suporto. Ao invés de dizer para alguém, eu não aguento isso, diz para Jesus e pede misericórdia a ele. Senhor, tu sabe até onde eu suporto. Ó, queridos irmãos, como isso é lindo. A Bíblia diz que Deus não deixa vir tentação que nós não suporte. Antes, com a mesma tentação, ele nos dá uma saída. Agora, observem. Não misture tentação com prova. Lá em 1 aos Coríntios 1:8, se não me foge a memória, Paulo disse que foi provado além das suas forças. Então, Deus nos prova para mostrar que nós não somos nada, que nós dependemos dele. Paulo chegou a dizer assim, olha, eu conheço um homem, não sei se na carne ou fora da carne, se no espírito ou fora do espírito. Eu sei que ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não era nem lícito contar. E por causa da excelência da visão, Deus lhe deu um espinho na carne. E a Bíblia diz que era um emissário de Satanás para lhe esbofetear, de forma que quando ele pensava que estava forte, ele era fraco. E quando ele estava fraco, aí era que ele estava forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. E ele disse, eu orei 3 vezes e a resposta de Deus foi esta, a minha graça te basta. Graça é um atributo de Deus e ele só dá a quem é humilde, a quem ora, a quem busca a sua face e a quem se converte. A Bíblia diz que ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então estas são as condicionais de Deus para sermos atendidos. Humildade, oração, buscar a face do Senhor e se
converter. Após esta palavra, eu quero que você aí do outro lado, que está a me ouvir, curve a sua cabeça. Eu já recebi uma ligação antes de começar esta palavra de uma pessoa muito aflita e eu dei uma palavra para ela e pedindo, pastor, me dê uma palavra de conforto, de orientação, porque eu estou desesperada diante desta situação. E por isso eu trouxe esta palavra e até disse que ela me acompanhasse através do Facebook, que eu estaria trazendo uma palavra, por isso eu estou levando esta palavra. Mas eu quero, baseado nesta palavra, fazer uma oração por você, com toda humildade, buscando a face do Senhor, procurando se converter cada dia mais, se convertendo, sendo transformado de glória em glória, como diz Provérbios 4:18, que o justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Então, quero orar por esta pessoa que me pediu oração. E vou orar por você também, que está aí do outro lado. A situação é difícil, o caos está formado, mas a promessa de Deus para mim e para você é esta. Se Deus enviar a peste, e nós se humilhar, orar, se converter e buscar a sua face, Deus perdoa os nossos pecados, sara as nossas enfermidades e cura a nossa terra. Eu não quero, não sei, nem quero saber qual é o seu problema agora, mas tenho certeza que o Espírito de Deus está falando com você aí aonde você está, no seu sofá, na sua cadeira, aonde você estiver me ouvindo agora, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e eu vou orar por você. Esta pessoa que ainda não é crente, está entregando a vida a Jesus, procure uma igreja evangélica próxima da sua residência e diga que aceitou a Cristo e o pastor vai cuidar da sua alma, vai lhe ajudar. E você que está enfermo, que está enfrentando esta luta, saiba que o nosso Deus ressuscitou. Jesus ressuscitou, está vivo e diz, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Oramos. Altíssimo e soberano Deus, Pai Criador dos céus e da terra, eu estou aqui na Tua presença, Senhor. Em cima desta pedra, Tu sabe aonde é o meu gabinete, em cima desta rocha a qual Tu preparaste para que eu tivesse uma oportunidade de estudar a Tua palavra, de buscar a Tua face, de aprender de Ti através dos Teus servos, das literaturas e da Tua palavra. Ó meu Deus, Tu que conheces os corações, Tu que sabes esta pessoa aflita aí do outro lado, clamando por socorro, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, bem presente na hora da angústia. Pai, eu quero te apresentar a minha esposa, minhas 5 filhas, Leonete, Lídia, Leia, Sunamita e também a Eliude. Meus netos, Caio Jonathan, também, meu Deus, ó Senhor da glória, o Dário Leôncio, meu neto, a Maria Alice, meus genros, Esaú, Tiago, ó meu Deus, o Renato, o Ramires, ó meu Deus, a minha sogra, meu sogro, meu Deus, meus sobrinhos, meus cunhados, meus vizinhos,
a tua igreja aqui em Pio IX, meu Pai. Eu quero te apresentar as autoridades constituídas, prefeitos, vereadores, aqueles que fazem o judiciário, aqueles que fazem a nossa segurança. Guarda debaixo da tua potente mão, meu Deus, os enfermos, aqueles que estão no leito dos hospitais agora, Deus. Aquele pai aflito que não tem o pão de cada dia, que não sabe como vai ser o amanhã. Entra com providência, meu Pai. Olha para esta família aflita que chora por causa do seu ente querido que partiu. Este pai aflito com seu filho jogado nos vícios, nas drogas, mas tu és a nossa esperança, tu és o nosso refúgio. Ó, meu Deus, os nossos companheiros que fazem a Superintendência de Fronteiras, o pastor Jaime, a sua família, a igreja aos seus cuidados, todos os pastores da nossa superintendência, o nosso pastor presidente, Nestor Henrique Mesquita, toda a sua família, toda a igreja que está na sua responsabilidade, o nosso presidente nacional, José Wellington Bezerra da Costa, enfim, meu Deus, toda a tua igreja, olha para o presidente da República, seus ministros, os senadores, os deputados, Pai, entra com providência, repreende, meu Deus, toda a força do mal, todos os perigos que assolam a nossa nação, seja repreendido agora todo o poder do mal, todos os vírus, todos os poderes demoníacos, caiam por terra todos os planos diabólicos, obra de feitiçaria, macumbaria, umbanda, quimbanda, não importa, Senhor, todos os laços diabólicos sejam quebrados agora, em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor. Eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Prezados irmãos, forte abraço, Deus abençoe a todos, creia somente e a vitória é nossa debaixo do sangue de Jesus. Todos os nossos internautas, todos os nossos companheiros recebam o nosso abraço e tenham uma noite em paz na presença do Senhor. Amém.